Meus amigos, imagine que você esteja precisando realizar algumas obras de melhoria na sua residência. Há muito tempo sem manutenção, a sua casa está um pouco desgastada, paredes sujas, trincas em algumas delas, e a sua esposa vem lhe cobrando providências nesse sentido já há algum tempo. E aí, nesse contexto, aparece um indivíduo candidato a resolver os seus problemas nessa área. Se apresenta indicado por pessoas conhecidas, e se dizendo um excelente profissional, e dizendo que a sua equipe é da melhor qualidade, que ele poderá lhe prestar serviços muito bons, sugere valores para o serviço bastante razoáveis e se apresenta como a solução que você esperava poder encontrar para o problema que você está enfrentando. Mas, por uma questão de prudência, você resolve fazer um contrato por tempo definido, um mês, e, e decide com ele que, a título de experiência, ele fará as obras que digam respeito à recuperação da fachada da sua casa. Jardim, grades, portões, de maneira que isso funcione como uma oportunidade para que se possa avaliar a qualidade do serviço que ele está oferecendo. Passado o período de um mês ou quase um mês, você com sua esposa, avaliando o desempenho da equipe, constata que as trincas não foram adequadamente resolvidas, as paredes estão manchadas, o jardim não melhorou, pelo contrário, até alguns setores de plantas ficaram danificados. O indivíduo alega que o tempo foi curto, que os custos do material de construção estão elevados e uma série de justificativas para aquele desempenho inadequado. Surpreendentemente, você percebe que a sua empregada está fazendo vários elogios a ele, e mesmo suas crianças, né, se referem de uma forma amistosa, até quase carinhosa, para com o responsável pela equipe que está conduzindo as suas obras. Conversando com um vizinho seu e manifestando a sua insatisfação a respeito do que estava acontecendo, você se surpreende com a informação de que o vizinho, se sentindo mais à vontade para fazer algumas considerações, como ele é aposentado, mora em frente à sua casa, pode observar o que está acontecendo ali na entrada da casa, no jardim de entrada da casa, naquelas atividades combinadas, ele resolve lhe informar que tem visto que aquele indivíduo sai com a sua empregada ao final do expediente, oferece carona para levá-la para casa, e mesmo que viu em algumas vezes sendo levado algum tipo de material de construção, sacos de cimento, latas de tinta, e isso sugeriria, por exemplo, a razão de ser da satisfação da sua empregada. E ele comenta também que já viu esse indivíduo em algumas oportunidades dando algum tipo de guloseima, de balas, de sorvete para as suas crianças. Eu perguntaria a você, você continuaria lidando com esse indivíduo? Você manteria o contrato dessa equipe, liderada por esse indivíduo, para que ele continue, terminado o prazo dessa primeira fase, trabalhando na sua casa, pintando os outros cômodos da casa, restaurando, recuperando encanamentos, vazamentos, infiltrações? Ou você se livraria desse pilantra? Você ficaria livre dele por claramente identificar que é um mau profissional,
que é um indivíduo que se valeu da sua boa-fé para ludibriá-lo, né? E que está desviando o material para conquistar a simpatia da empregada, dando balas para os seus filhos para conseguir adeptos que vão continuar, pelas benesses que recebem graciosamente, continuar tentando interferir para que você mantenha esse contrato. Não exige grande esforço concluir que esse indivíduo não continuaria fazendo serviço na sua casa. Ninguém aceitaria continuar sendo explorado, sendo passado para trás e se livraria desse profissional. Você pode estar perguntando o porquê dessa história. É porque nessa série de reflexões que o nosso site tem feito, nessas últimas oportunidades de edição de vídeos editoriais, buscou-se tentar entender ou tentar refletir a respeito do porquê as manifestações de um ano atrás, que empolgaram toda a sociedade, envolveram todas as grandes cidades do país e registravam uma indignação, uma inconformidade com relação à realidade que o país está vivendo, porque elas não sinalizavam que elas iriam se refletir nas próximas eleições desse ano. As pesquisas que se fizeram depois daquelas manifestações sinalizavam que a população está disposta a manter nos cargos aqueles indivíduos que hoje são responsáveis pela condução das políticas públicas no país, pelas grandes decisões que envolvem os interesses da nação e que, na verdade, são responsáveis por todas as circunstâncias que justificam aquela indignação refletida nas manifestações. Então, nas 5 partes anteriores desse processo reflexivo, buscou-se entender o papel da população nos seus diversos segmentos, da mídia, dos políticos, dos órgãos de segurança, do judiciário, entendendo como é que essa participação se dava de forma a contribuir ou não para que houvesse uma coerente repercussão dessa insatisfação na manifestação popular das eleições desse ano. É claro que nós estamos acompanhando o processo e temos observado que a realidade das pesquisas de meses atrás não se manteve. Há uma tendência clara de que aquela insatisfação, de alguma forma, repercuta ou prometa se repercutir nas eleições que estão por vir. Mas, de qualquer forma, essas pesquisas que nós temos que supor que são sérias, que refletem realmente o sentimento da população, essas pesquisas ainda apontam que, numa segunda fase, no segundo turno da eleição, esses políticos se manteriam, né, nos seus cargos e continuariam responsáveis pela condução do país. Com um agravante, é que a impressão que se tem é que a sinalização de uma perspectiva de permanência está estimulando o grupo no poder a ser mais ousado e sinalizar a intenção de ações mais contundentemente destinadas a amordaçar a população, a manifestar de forma muito concreta o engessamento institucional com artimanhas, com artifícios que irão buscar dar um cunho de legalidade a esse engessamento. É complicado que se
se entenda isso, né? Mas nessas 5 reflexões anteriores, procuramos entender essa postura de vassalagem que a população brasileira tem demonstrado ao longo da sua história, né? Essa acomodação, essa inércia, essa postura amorfa de não se envolver diretamente na mudança da realidade do país, quando essa realidade é claramente adversa e se mostra para todos aqueles que têm o mínimo de capacidade de compreendê-la, se mostra com perspectivas as mais desastrosas possíveis. Então, a intenção dessas reflexões todas foram conduzidas, a intenção foi de que se buscasse dar a contribuição para que reajamos, para que não nos acomodemos, para que todos aqueles que têm consciência e responsabilidade no contexto da sociedade trabalhem na direção de sacudir a população, né? E fazer com que essa indignação, essa insatisfação, essa inconformidade que matiza a realidade da sociedade brasileira hoje se manifeste de forma coerente nas eleições que estão por vir, né? Passado esse momento letárgico que envolve a realização da Copa do Mundo de Futebol, que se reassuma a necessidade de pensar sobre essa realidade e se atue de forma concreta, objetiva, com a finalidade de acordar a sociedade. As perspectivas são extremamente preocupantes, não só na área econômica, que está indo para o ralo, né? A situação está se mostrando extremamente complexa e com tendências de deterioração total, como também as sinalizações no sentido de um amordaçamento das instituições que são a defesa do Estado Democrático de Direito e que acabam se constituindo em obstáculo, em óbice, para que o poder seja manipulado com um matiz partidário, de maneira a transformar, na verdade, a população como massa de manobra, como tem acontecido em alguns países vizinhos nossos, né? Então, a gente conclui essas reflexões com essa convocação, né, para que todos aqueles que se sintam, de alguma forma, capazes e responsáveis por trabalhar pelo bem da democracia no país, possam dar a sua contribuição, de maneira que haja ainda uma esperança, uma expectativa de reversão do quadro que se avizinha, porque se as coisas se mantiverem como tem sido, as perspectivas são desastrosas, são muito preocupantes e coitado dos nossos filhos e dos nossos netos.